preparou, Pai amado, o Senhor falou com ele, que ele possa transmitir com poder e autoridade, ó Deus, aquilo que Tu tens a falar conosco, Pai amado. Que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, nessa noite, e recebê-la de Ti. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Nós estaremos dando continuidade à série de mensagem que nós estamos trabalhando aos domingos, idolatrias disfarçadas. Falamos inicialmente sobre a idolatria financeira, posteriormente falamos sobre idolatria política. No domingo retrasado, falamos sobre a egolatria, e hoje estaremos falando sobre idolatria familiar. É possível isso? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 2, estaremos fazendo a leitura do verso 27 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Eu dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei aos que me desprezam. Palavra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho a certeza que muitos de vocês aqui, em especial aqueles que gostam de carro, já viram o filme Velozes e Furiosos. Muito bom, né? Ele teve o seu primeiro filme lançado em 2021 e hoje já conta com 11 produções. Há mais de 20 anos, o filme ele entrega uma trama de ação, velocidade, assaltos, vinganças e muita união familiar. Os atores são inconfundíveis. Vin Diesel, que interpretou Toretto, com o seu cordão prateado de cruz. Também lembramos do Paul Walker, que interpretou o policial Brian, que casa com a irmã de Toretto e que infelizmente morreu prematuramente. E outros atores. Mas o que me chamou a atenção no filme, além dos muitos carros que aparecem, e cada um mais bonito do que o outro, mais potente do que o outro, é a família construída entre eles, entre aquele grupo. Caso algum membro desta família estivesse em perigo, logo todos se uniam para ajudá-lo.
E para terem uma ideia do tamanho da força desse filme em relação à família, o filme, os irmãos há de se lembrar que inicia com um churrasco familiar e termina com um churrasco familiar. Uma das propostas do filme, apesar de todos esses enredos que nós falamos agora há pouco, é enfatizar a unidade da família, dos amigos, de estarem juntos, mas em determinado momento, o filme quase coloca essa família como se fosse redentiva, pois juntos eles eram quase que impossíveis, resolviam tudo, faziam o que tinha que fazer e ninguém podia contra aquela família. Meus irmãos, nossa, como é bom estar em família. O problema é quando coloco ela, a minha família, no centro e esquecemos de Deus. O filme mostra a família resolvendo tudo e sendo o centro do universo, mas em nenhum momento fala sobre Deus. Naquele filme, a família é quase redentiva. O texto que lemos, ele também nos conta a história de uma família sacerdotal, que cometeu este erro. Ao invés de colocar Deus no centro, colocou a família no centro. E aqui, nós vemos uma profecia contra a casa do sacerdote Eli. Ele e seus filhos, eles eram responsáveis por toda a dinâmica de culto em Siló e por levarem o povo a uma vida que agradasse a Deus. No entanto, algumas coisas bem ruins estavam acontecendo na casa daquela família sacerdotal. E é interessante nós sabermos que a família sacerdotal, ou ser sacerdote, era algo hereditário, ou seja, passava de pai para filho, pressupondo, é claro, que aquele que estava diante do Senhor, servindo ao Senhor como sacerdote, mantivesse uma vida íntegra e reta, irrepreensível diante de Deus. Todavia, em razões dos pecados cometidos pelos filhos do sacerdote Eli e pelo sacerdote Eli, Deus resolveu romper com a hereditariedade daquele sacerdócio. Deus, nesse momento, mandou um servo dele para repreender a casa de Eli. E vejam que, no início do seu discurso, o profeta relembrou o chamado de Deus aos membros da família de Arão, quando o povo ainda estava lá no cativeiro egípcio. Lembremos que foi Deus com mãos fortes que tirou o povo do Egito. E foi Deus também que levantou a família de Moisés para ser o libertador daquela nação que estava no Egito, e também levantou o seu irmão, Arão, como sendo o primeiro sacerdote. Meus irmãos, para a gente fazer uma diferenciação do que é o sacerdote, o que é profeta, profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. Mas o sacerdote, ele recebia do povo e passava para Deus. E a família araônica foi a família que Deus escolheu para ser uma família que servisse a Deus no seu altar. E é muito interessante a gente analisar que quando o povo ele chega na terra prometida, Deus ele deu herança a todas as tribos. Issacar ficou com uma parte de porção de terra em determinado lugar. Rúben ficou com outra porção em outro determinado lugar. E assim sucessivamente. Mas quando chega a família de Levi, Deus diz para eles que a herança deles era o próprio Senhor. E aí é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque é de dentro da família de Levi que Deus vai suscitar então os sacerdotes, ou seja, todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era sacerdote.
Os levitas, eles serviam a Deus em diversas dinâmicas do culto, não apenas conduzindo o louvor, mas ficando à porta, agitando as coisas do tabernáculo. Mas os sacerdotes serviam a Deus no altar, recebiam as ofertas e sacrificavam aquelas ofertas, prestando assim o culto do Antigo Testamento, que é marcado por todo aquele ritual levítico, que quando nós lemos o livro de Levíticos, ficamos, nossa, por que tantas coisas detalhadas assim? A razão é simples, porque Deus determinou a maneira como Ele quer ser adorado, ou seja, não é a maneira como nós adoramos. Deus tem uma preocupação real da forma em como Ele deve receber o louvor, e é Ele que estabelece as regras. O livro de Levítico apresenta isso. Agora, meus irmãos, diante de todo esse privilégio, que Eli, sendo ele aquele que também fazia parte dessa família, porque o sacerdócio era hereditário, ele agora não tinha enxergado a grandeza desse ministério, a grandeza desse chamado, o privilégio desse chamado, de se entregar totalmente ao Senhor. Como nós vemos, no verso 29, algumas ações dessa família estavam incomodando ao Senhor. O verso 29 diz: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? Perceba que aqui Deus levantou um profeta, e o profeta vai na casa do sacerdote apontar o dedo na cara dele, dizendo o que eles estavam fazendo em relação ao culto a Deus. Meus irmãos, o culto, como eu disse, do Antigo Testamento estava associado às ofertas, à entrega dos sacrifícios. O que será tratar com desprezo os sacrifícios e as ofertas dedicadas ao Senhor, que o profeta aponta nesse texto que esta família estava procedendo dessa forma? O culto era para ser realizado conforme Deus havia determinado. Os adoradores, meus irmãos, sabiam que a gordura do sacrifício devia ser queimada como oferta ao Senhor, e certas partes desta oferta que era levada pelo povo, era separado para a alimentação dos sacerdotes. Mas o que os sacerdotes estavam fazendo naquele momento? Ao invés de recolher a parte que cabia a eles, eles estavam pegando a parte que cabia a eles e também a parte que cabia ao Senhor. Ou seja, o animal sacrificial estava se tornando o alimento pessoal do sacerdote, ao invés de ser um sacrifício reservado ao Senhor. Os israelitas piedosos que iam sacrificar diante do Senhor, não apenas testemunhava a atitude pecaminosa dos sacerdotes em relação às ofertas, mas também estavam sendo roubados daquilo que o Senhor havia destinado a eles e às suas famílias. O sacerdote estava roubando a oferta que era do Senhor. Estava, além de comendo da parte dele, estava comendo o sacrifício que era para ser dado a Deus. Por isso o profeta vai dizer: vocês estão desprezando o meu culto. E o versículo 17 vai dizer o seguinte: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. É diante disso que o profeta então fala ao sacerdote: e você? Por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo? Meus irmãos, tudo estava acontecendo debaixo dos olhos do sacerdote ali. O sacerdote ali já estava sendo avisado, inclusive, pelo próprio povo. Mas ao invés do sacerdote ali
cobrar e tomar uma posição em relação àquilo que os filhos deles estavam fazendo, o sacerdote ali estava passando a mão na cabeça dos filhos. Ele foi um pai conivente. Ele não apenas deixou de corrigir os seus filhos, mas também tornou-se coparticipante do pecado deles. Eli estava desprezando o culto a Deus. A sua adoração não era mais ao Senhor, que havia separado a sua família para servi-lo no altar. O seu culto estava sendo aos seus filhos. O profeta disse: e você? Por que você está honrando os seus filhos mais do que a mim? Warren Isby, ele diz no seu comentário que o profeta acusou Eli de colocar os filhos à frente do Senhor e de participar de seus pecados. Meus irmãos, a ideia da palavra aqui, honrar, é dar importância, é glorificar, é colocar a coroa. Eli, ele deixou de glorificar a Deus ou atribuir honra a ele para atribuir honra aos filhos. Diante disso vem então a sentença do Senhor. O profeta vai dizer, relembrar aquilo que ele havia esquecido, do chamado que ele recebeu do Senhor, vai mostrar para ele o pecado em que ele estava cometendo, e agora vai falar também das consequências. Ele vai dizer no verso 30, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei o que me desprezam. E foi exatamente o que aconteceu. A família sacerdotal foi tirada da função, tendo um fim trágico. Os filhos de Eli morreram e o sacerdote, ao receber a notícia de que a arca foi roubada, pesado com a gordura que comia, que não cabia a ele comer porque era do Senhor, ele na cadeira de balanço caiu e por conta de estar pesado e gordo, quebrou o pescoço e morreu. Meus irmãos, Eli atribuiu honra aos filhos, mesmo servindo no altar de Deus. Percebemos uma idolatria disfarçada aqui. E eu quero nessa noite refletir com os irmãos, ancorado no tema, sinais e consequências da idolatria familiar. O primeiro sinal da idolatria familiar é esquecer do chamado de Deus. O verso 27, o profeta, ele relembra o chamado de Deus aos membros da família de Arão. Quando o povo ainda estava lá no cativo no Egito, meus irmãos, eles passaram 450 anos aproximadamente no cativeiro. E Deus, com mão forte, tirou eles do Egito e também chamou Moisés e chamou Arão para servir no altar, para ser aquele quem usar a estola sacerdotal, para mediar a relação do povo com Deus, para ser aquele que ia usar a lápide escrita santidade ao Senhor. Meus irmãos, o profeta leva o sacerdote Eli a compreender a grandeza desse chamado, a responsabilidade desse chamado. Os levitas, eles foram chamados para servir ao Senhor, mas o sacerdote era para ser o representante de Deus no altar. Era um privilégio, era uma honra. Isso deveria envolver o coração dele e nunca esquecer do chamado de Deus na vida dele. Mas infelizmente, algumas coisas tomou o coração do sacerdote Eli. O primeiro sinal da idolatria familiar que nós vemos aqui é o esquecimento da grandiosa obra de Deus e o privilégio que nós temos de servi-lo. Parece que algumas coisas, meus irmãos, assaltam os nossos corações algumas vezes, nos levando a perder a compreensão desse chamado. E nós precisamos nos lembrar aonde nós estávamos. O que Deus fez, a grandeza do privilégio dessa obra que nós recebemos,
no qual Ele nos tira do Egito e nos traz para a sua maravilhosa luz, e perguntarmos, qual é o valor desse chamado para nós? Você já se perguntou? Qual é o valor do chamado de Deus para a sua vida? Nós não temos como dimensionarmos a grandeza desse chamado, porque nós estamos falando de um vínculo de amor eterno e trinitário, que se vestiu de carne e morreu a nossa morte. Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 7, vai dizer, bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meus irmãos, a única coisa que nós não podemos esquecer é da grandeza desse chamado de Deus. Nada pode roubar e assaltar o nosso coração, nos levando a esquecer a grandeza da obra redentiva feita no nosso coração, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas mediante a obra do amado, antes da fundação do mundo, Ele nos chamou em Cristo, para sermos irrepreensíveis perante Ele. Ele nos predestinou para a adoção de filhos gratuitamente. Meus irmãos, é um privilégio estarmos diante do altar do Senhor e sempre rememorarmos o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Que grandeza de chamado, que grandeza de chamado que se estende à eternidade, porque isso aconteceu antes da própria fundação do mundo. Deus já havia escolhido você para render louvores e honra ao nome dEle. Mas perceba que Eli se esqueceu disso, meus irmãos. O coração dele foi tomado por uma idolatria, que foi necessário o profeta ir na casa dele e relembrar desse chamado. Esse é o primeiro sinal, esquecer da obra que Deus fez nas nossas vidas. Mas perceba que o segundo sinal é esquecer do culto a Deus. Olha o que o verso 29 diz. Por quê? Tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizesse na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as suas melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? E eu quero dividir esse texto aqui em parte A, B e C, para falarmos sobre culto. Segundo sinal é esquecimento do culto. E perceba que no verso 29, o culto está atrelado à entrega de ofertas no templo. Porque o culto no Antigo Testamento se dava quando os filhos de Israel levavam um sacrifício diante do Senhor. As ofertas e sacrifícios eram trazidas diante do Senhor e entregues aos sacerdotes. Essa era a forma que Deus havia estabelecido para ser adorado. E aí, meus irmãos, Deus está dizendo para o sacerdote ali: você desprezou o culto a Deus. Nos dias originais do sacerdócio israelita, até mesmo os filhos de Arão, quando eles levaram oferta estranha, ou fogo estranho no altar do Senhor, o que aconteceu?
a Nadab e Abiú foram consumidos. E agora nós vemos aqui os procedimentos errados acontecendo por parte dos filhos do sacerdote Eli. Ele sabia a maneira como devia ser adorado a Deus. Ele sabia o que Deus havia estabelecido como ele quer ser adorado. Ele sabia como isso devia acontecer em todos os procedimentos levíticos. Mesmo assim, sabendo do procedimento dos filhos em relação ao culto, ele nada fez. E aí o profeta diz: você tem desprezado o culto a Deus. Pergunto para a igreja: você tem dado valor ao culto? A reunião dos santos, ou tem desprezado? Porque hoje, meus irmãos, a gente tem que tomar o cuidado, porque muitos estão perdendo o prazer de vir à igreja e cultuar ao Senhor. E isso pode ser um sinal de um outro ídolo. Porque se eu não tenho mais prazer de cumprir aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, de estar na reunião dos santos, diante dele, aonde o trono da graça dele se estabelece, e prestar o culto a ele, alguma coisa tomou o coração. O que nós vemos nos nossos dias são os bancos vazios no dia de domingo. Pessoas que só vêm para a igreja quando está escalado para fazer alguma coisa. Além de não honrar a Deus, nem sequer também dar honra no sentido de prestigiar o outro irmão que está na escala, que está fazendo a mesma função do que ele. Meus irmãos, hoje existe uma dinâmica dentro da igreja, às vezes, que nós vemos um dia está cheio, outro dia está vazio. Será que é alguma coisa que está roubando o culto a Deus no coração dos fiéis? Porque isso é um estabelecimento de Deus, não é um pedido do pastor. Porque o culto, meus irmãos, é algo que só abençoa a vida nossa, da igreja, da comunidade. Estar aqui é um prazer. Cultuar a Deus deve envolver a nossa vida e deve nos levar a dizer como Davi disse: alegrei-me porque me disseram, eu vou à casa do Senhor. E nós estamos falando aqui de culto, de vir ao templo, de entregar a oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Porque este é o vosso culto racional. Mas veja ainda comigo, que o culto está atrelado à pessoa a quem eu atribuo valor, a quem eu atribuo honra. Porque o verso vai dizer: e você, sacerdote ali, por que honra os seus filhos mais do que a mim? E aqui está a revelação do profeta da idolatria familiar. Meus irmãos, Eli havia colocado a família no lugar de Deus, tinha colocado os filhos no lugar de Deus. A palavra honra aqui é glorificar, é colocar a coroa na pessoa que é importante para aquela pessoa. Ele deixou de glorificar a Deus para glorificar os seus filhos. Como isso acontece? Hernandes Dias Lopes, nesse texto em especial, ele diz que aqueles que permitem que seus filhos pratiquem qualquer maldade e não usa a sua autoridade para restringi-lo e puni-los, na verdade, os honram mais do que a Deus. Estava tudo acontecendo na cara de Eli. Ele, como pai, fechou os olhos. Ele, como sumo sacerdote, deixou os filhos subirem no altar de qualquer maneira. Não tomou nenhuma providência, não corrigiu, não tomou nenhuma atitude, deixou eles viverem de qualquer maneira. Ele preferiu honrar mais os filhos do que a Deus. E é claro, meus irmãos, que aqui nós temos diversos desdobramentos em relação à idolatria, porque a idolatria é colocar outra pessoa no lugar de Deus.
E isso diz respeito a diversas áreas da nossa vida. Quando eu dou zelo demasiado a meu filho em detrimento de Deus, ao meu esposo em detrimento de Deus, a minha esposa em detrimento de Deus, isso é idolatria familiar. Quando eu dou a maior parte do meu tempo ao meu filho, à minha esposa, ao meu esposo, em detrimento de Deus, isso é idolatria familiar. Quando eu dedico os meus bens, todo ao meu filho, toda a minha esposa, em detrimento da casa de Deus, isso é idolatria familiar. Deus deve ser o primeiro, meus irmãos. O primeiro do seu tempo. O primeiro dos seus bens. O primeiro do seu amor. O primeiro da sua entrega. Substituir isso é colocar outra pessoa no lugar de Deus. Não sei se vocês já ouviram, alguns dizem sem expressão, né, de idolatria, mas outros com a raiz total da idolatria familiar. Eles dizem: ele, o meu esposo, o meu filho, é a minha vida. Sem ele, eu não vivo. A chegada dele trouxe significado na minha vida, minha família, meu céu. Meus irmãos, permita-me dizer que a sua família não é redentiva. Permita-me dizer que o seu marido não é redentivo, que o seu filho não é redentivo. O único que traz redenção para as nossas vidas é Cristo Jesus. Abraão, ele foi um grande exemplo do que nós estamos falando aqui, pois foi necessário Deus prová-lo e alertá-los a respeito do que ele estava colocando no seu coração. Deus fala: pega Isaque e leva ele, porque hoje você vai fazer um sacrifício para mim. Enquanto Abraão não tinha Isaque, aonde Abraão passava, levantava um altar e sacrificava a Deus. Mas depois que Isaque chegou, meus irmãos, alguma coisa mudou no coração de Isaque, de Abraão. E aí Deus vai provar ele. Leva lá ao monte, porque você hoje vai me sacrificar. E aí, chegando perto do lugar, Isaque olhou para ele e disse: pai, aonde está o cordeiro que a gente vai sacrificar? Abraão olhou para Isaque e disse: o Senhor proverá. Imagina a cena. Agora Abraão, não tendo o cordeiro na mão, chegando no lugar, enrolando o Isaque, colocando-o sobre a pedra, levantando o tutelo. E quando desce o tutelo, a mão de Deus segura a mão de Abraão. Meus irmãos, Deus provou Abraão, porque Isaque parecia ter tomado o coração de Abraão, lugar que era lugar de Deus. Mas veja ainda comigo, que o culto está atrelado ao estilo de vida. Porque o verso que nós lemos na parte C vai dizer: para que vocês e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel. Vejam ainda que agora Eli também compactuou com os erros do seu filho. O que o profeta está relatando aqui é que ele não apenas fechou os olhos, não corrigiu os filhos, mas também participou dos erros. E eu gostei da colocação do Hernandes Dias Lopes, porque ele diz: Eli foi um pai conivente. Ele não apenas deixou de corrigir seus filhos,
mas também tornou-se coparticipante dos pecados deles. A Bíblia diz que Eli morreu pesado. E por quê? Para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli comeu também da carne que os filhos tomavam inescrupulosamente do sacrifício. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam, tornando-se parceiro dos pecados de seus filhos. Meus irmãos, que interessante, porque o culto também fala de estilo de vida. Eu lembro quando se retrata sobre estilo de vida em relação ao culto, a pergunta que o sapateiro fez para Lutero. Qual foi a pergunta? Lembram? Lutero, como é que eu faço para glorificar a Deus? O Lutero olhou para o sapateiro e disse: simples. Faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo. Ele está dizendo que o culto não é só levantar a mão, também glorificar a Deus, mas isso está atrelado à vida, é estilo de vida, onde eu estou andando, o que eu faço, a minha vida, o meu emprego, o meu trabalho, se eu faço para glorificar a Deus, eu faço de forma justa, com os princípios de Deus, em tudo aquilo que eu coloco a mão. Meus irmãos, a grande realidade é que muitos sabem que os procedimentos estão errados, mas preferem passar a mão na cabeça ao invés de corrigir. Mais do que isso, preferem participar do erro, ao invés de levarem a sua família para olharem para Cristo. Não sei se já aconteceu isso com alguém próximo de vocês, mas um membro de uma família cometeu um pecado moral, e isso ficou público. E aí o que ocorre? O filho corre, ou essa pessoa, para o seio da família. E a família, ao invés de corrigi-lo moralmente, se necessário, até denunciar por conta do determinado pecado moral que ele cometeu diante da lei, ou diante da igreja, o que a família faz? Abraça. Encobre, se possível até mente para defender, peca junto, isso é pecado, isso é idolatria familiar. Qual é o procedimento de Deus? O que é justiça de Deus? Meus irmãos, justiça de Deus deve ser seguido de acordo com a sua palavra. Glorificar a Deus é seguir os procedimentos do Senhor. Mas o que está acontecendo aqui? Eli, ao invés de reprovar os seus filhos, o que ele está fazendo? Está passando a mão na cabeça, está encobrindo o pecado, está compactuando com o erro. Meus irmãos, isso é idolatria familiar. Mas veja comigo, e eu caminho para o final, que nós falamos dos sinais da idolatria familiar, mas a Bíblia também nos fala sobre a consequência da idolatria familiar. Verso 30 vai dizer, podem ler, por favor, para mim, enquanto eu bebo uma água, no já, hein? 1, 2, 3 e já. Portanto, meus irmãos, perceba que existem consequências. O fim foi um fim trágico dessa família. Os filhos de Eli morreram, e o sacerdote, ao receber a notícia pesado com as carnes do sacrifício que ele comia, que deveria ser dado ao Senhor, ele também cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Enquanto a família do sacerdote está sentenciada agora a encerrar abruptamente o ministério sacerdotal, era para ser passado de pai para filho, mas agora quem Deus está levantando?
Alguém que está honrando ele. Quem é que está lá? Samuel. Enquanto a família está desonrando, a família sacerdotal, que deveria glorificar ao Senhor, seguir os procedimentos corretos, tem um menino, está dentro da casa do Senhor, em meio a toda aquela turbulência e imoralidade que está acontecendo, inclusive dentro do templo, que os filhos do sacerdote faziam o que não devia com as mulheres que trabalhavam dentro do templo. Samuel está lá, vestia a túnica, que ele nem podia vestir, e estava servindo ao Senhor dentro do templo, honrando ao Senhor, e foi por meio de Samuel que Deus, além de corrigir o sacerdote Eli, também o coloca na posição em que os filhos de Eli e o próprio sacerdote Eli estava. Meus irmãos, vemos muitas consequências por conta da idolatria familiar. O texto mostra que o pai perdeu a autoridade com os filhos se tornaram homens entregues à imoralidade e tratavam as coisas de Deus como de qualquer maneira. Todos morreram, perdendo o privilégio de servir ao Senhor no seu altar. E eu gosto muito de olhar para o próprio Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos um irmão, correto? E nós temos também um pai. Jesus Cristo é o nosso irmão. E quando o nosso irmão mais velho está falando com o seu pai, o nosso pai, ele diz, em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, eu manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, mas tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Qual é o meu papel e o seu papel na família, meus irmãos? Jesus, ele não faz dos discípulos um fim em si mesmo. Jesus é o nosso irmão. Estava ali com os discípulos, mas ele entende a missão dada pelo próprio Pai. Enquanto ele estava no seio da família, juntamente com o seu discípulo, ele, meus irmãos, glorificava ao Pai junto à família. Honrava o Pai junto à família. Transmitia a palavra para a família, a levá-los a olhar para a glória do Pai. O seu papel não é encobertar o pecado da sua família. O seu papel como profeta da família é julgar o pecado, dizer o que está errado e dizer abertamente, você depende de Deus, assim como eu dependo de Deus também. O nosso papel, meus irmãos, não é passar a mão na cabecinha do filho quando ele está fazendo coisa que está desagradando. Nosso papel é corrigi-los na demonstração do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. O nosso papel não é compartilhar e compactuar com os pecados dos nossos famílias. Meus irmãos, o nosso papel é alertá-los do pecado e do juízo de Deus. Nós não podemos idolatrar a nossa família e colocá-los
como se fossem o centro do universo. O seu centro é Cristo. O lugar de honra para os crentes é Cristo Jesus. O lugar de culto é estar aqui. Não, como muitos fazem, deixar de vir cultuar a Deus por coisas tão banais. Porque eu tenho que fazer isso com a minha família. Será? Será? De novo, será? Pois é. Não estou dizendo que você não tem que viver esse momento, meus irmãos. Nós temos a semana toda para isso, inclusive o sábado. Mas o domingo é o dia do Senhor, meus irmãos. É o dia de cultuar, é o dia de glorificar o nome dEle. Mas a gente coloca tantas outras coisas. E se sobrar um tempo, se for do meu agrado, eu vou lá e vou participar do culto, meus irmãos. Culto é algo sublime que Deus reservou para os seus santos, a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Culto é estilo de vida. Culto aponta para quem você está dando honra. Quem é que você está colocando no lugar de Deus? Quem é que nós temos colocado no lugar de Deus? Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso nós devemos sondar o nosso coração em todos os instantes e perceber o que está nele. Qual tem sido o centro? Sabe? Velozes e Furiosos é empolgante, né? A Ellen deu logo um sorriso quando eu falei do filme. E eu também fiquei empolgado. Mas a proposta daquele filme não aponta para a proposta de Cristo. Porque aquela família, ela não é redentiva, ela não pode resolver tudo. A sua família não é redentiva e ela não vai resolver tudo, inclusive tem um montão de problema para serem resolvidos. E somente Deus para ajudar nesse processo, mas Ele precisa estar no centro, inclusive da sua família. Amém? Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, vocês sabem que eu não tenho muito costume, né? De convidar as pessoas a vir aqui na frente, mas hoje vai ser de forma intercessória. Tem alguém na sua família que está precisando olhar para o Senhor? Ter os olhos abertos para Cristo? Ou você mesmo: Senhor, eu preciso me alertar mais quanto a isso, me ajuda? Vem cá, vamos estar orando juntos por essa causa. Enquanto louvamos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e estar aqui. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor. Usa-me. Presbítero João, Sonda-me, presbítero João vai estar orando. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem vindo ao encontro, ó Pai, às nossas necessidades, tem sondado os nossos corações, tem nos fazido entender, meu Pai, o Teu propósito,
tem mostrado, Senhor, como cuidar da nossa família. Ó Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai. Mesmo sem merecer, Senhor, o Senhor nos tem dado a direção da Tua eternidade. Ó Senhor, nesse ato, ó Pai, sonda cada coração aqui na frente, ó Pai. Teus servos têm colocado diante de Ti, ó Pai, as suas necessidades, seus anseios, seus propósitos. Ó Senhor, seja ele qual for, ó Pai, nos ensina, meu Pai, a cuidar mais da nossa família, Senhor. Que possamos nos alegrar, meu Pai, porque o Senhor está, meu Pai, em primeiro lugar da nossa família. O Senhor é quem dirige, ó Pai, a nossa vida. Continue conosco, ó Pai. Se existe em nossos corações algo que precisa ser transformado, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a prestar, meu Pai, o culto a Ti, ó Pai, que é devido, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar cada dia, Senhor, na Tua direção. Que possamos ter uma semana abençoada por Ti. Que essa palavra que ouvimos hoje da Tua eternidade venha soar em nossos corações durante todo o momento. E que em tudo, Senhor, o Seu nome venha a ser glorificado. Nós oramos, Pai, já Te agradecendo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Podem